separei para você então uma revisão do primeiro bimestre da disciplina de gestão de projetos, já que a nossa prova está chegando. Então a minha ideia é que você assista esta aula, onde eu vou abordar os principais conceitos de tudo aquilo que foi visto durante o primeiro bimestre, para te ajudar aí a se preparar para a nossa prova. Bom, então você precisa lembrar que projeto é planejar a execução de forma a diminuir as incertezas. É uma maneira de você buscar alcançar o sucesso. Então, projetar algo nada mais é do que você realizar um planejamento da maneira que você vai executar aquele caminho e todo aquele processo para colocar em prática o alcance do seu objetivo. Então, você tem uma série de requisitos, uma série de itens que devem ser levados em consideração para iniciar aí o seu projeto. Então, o projeto ele vai ser algo como realizar depois. O que é o realizar depois? Primeiro você planeja e então você vai pensar o que você quer antes de iniciar o projeto. Então, esse realizar depois, ele vem no sentido de, ao iniciar um projeto, eu vou primeiro planejar e pensar o que é que eu quero fazer, para só então eu iniciar o projeto. E o projeto, ele nasce de uma necessidade, ou seja, da necessidade de você resolver algum problema quando alguém tem uma determinada iniciativa. Então, você quer aumentar a participação de mercado da sua empresa. Então, você tem essa necessidade e a iniciativa será realizar um projeto para colocar em prática uma ação que vá conseguir te ajudar a cumprir este objetivo, que é aumentar a participação da tua empresa em um determinado mercado. Por conta disso, algo muito importante é que o projeto sempre terá um objetivo a ser alcançado. Então, ao iniciar um projeto, você já precisa ter em mente por que esse projeto está sendo iniciado, qual é o objetivo que eu quero alcançar com este projeto. E aí uma coisa muito importante é que o seu projeto vai estar concluído quando o objetivo for atingido ou não for atingido, porque no meio do caminho você pode descobrir então que o seu projeto se tornou algo inviável ou algo inalcançável, e aí você não vai conseguir então realizar, mas o projeto vai terminar. Por isso o projeto tem começo, meio e fim. Justamente por ter essa condição de ter começo, meio e fim, é que nós dizemos que o projeto é temporal, ele vai existir durante um determinado período de tempo. E aí uma coisa importante, que anteriormente eu falei que o projeto vai estar concluído quando alcançar o objetivo, na verdade você vai alcançar o teu objetivo e tem todo o processo de encerrar esse projeto. Alcancei o objetivo, ótimo, agora vem a parte de você fazer o encerramento do projeto na área de prestação de contas, análise do que você gastou, relatórios para as chefias, enfim, tem todo um processo que precisa ser realizado após o alcance dos objetivos. Então, o teu projeto ele vai ter começo, meio e fim, mas ele vai encerrar em um determinado momento específico, quando você então tiver prestado todas as contas a todas as pessoas interessadas neste projeto. E por ele ser temporal, então o projeto ele é um esforço temporário do qual você vai se utilizar para criar um produto, realizar um serviço, buscar um resultado único e específico, sempre se utilizando de recursos que na maioria das vezes são recursos escassos. Então isso é um outro ponto que você precisa estar muito atento.
O projeto, então, ele deve criar um produto, um serviço ou um resultado específico em uma escala temporal. Então, você tem um tempo pré-determinado para se executar esse projeto. O projeto tem a data para começar e tem a data para terminar. Isso é muito claro. Então, é importante você entender que esse caráter temporal do projeto, ele não tem relação com curto prazo e também não tem uma relação de eu termino quando eu aplico o produto. Não, é uma relação de se em determinado tempo você não alcançar o seu objetivo, você tem que sentar e ver, ou eu encerro esse projeto e começo um novo, ou eu vou trabalhar para aumentar os prazos. E isso aí vai impactar financeiramente no teu projeto. Então, o projeto não está atrelado a uma relação de curto prazo. Você pode ter um projeto longo, de 3, 4, 5 anos, depende do objetivo. Então, o projeto sempre vai estar atrelado ao seu objetivo. Mas se é um projeto de longo prazo, ele vai ter um tempo para finalizar, daqui 10 anos vai finalizar. O exemplo que eu posso trazer para você são os exemplos de explorações espaciais, onde você tem viagens para Marte que levam aí 6 meses para chegar, depois fica todo um tempo lá, mais 6 meses para voltar. Quer dizer, esse projeto leva 2, 3 anos. Você tem projetos aí de sondas espaciais que já romperam as fronteiras da Via Láctea, já estão lá do outro lado do universo, e que são projetos de 40 anos, que eles estão funcionando. Tá? Por quê? Porque o objetivo do projeto é a exploração espacial. Então você tem essa questão. Quando que vai terminar isso? Provavelmente quando acabar a verba. Então ele vai sendo determinado prazos para encerrar o projeto e aí eles vão abrindo novos projetos sempre com o mesmo escopo. Você também pode fazer isso desde que você tenha trabalhado essa concepção lá no início do primeiro projeto. Então, o projeto está bastante relacionado com essa questão empreendedora, né? O porquê eu vou trabalhar com um determinado projeto. E aí os projetos, eles permeiam a realidade e o cotidiano da organização. Tem uma relação direta com a hierarquia da empresa e não existe uma divisão clara de níveis de importância, porque muitas vezes quando você vai trabalhar com projetos, o que você vai fazer? Você vai simplesmente trazer elementos chaves de várias áreas da organização para executar esse projeto. Então você não tem uma divisão clara de níveis de importância. Muitas vezes pode pegar o cara que na hierarquia tradicional da tua empresa ele está abaixo de você na empresa como um todo, mas ali naquele projeto ele tem uma função, como ele tem uma função técnica e a função dele tem muita importância, ele acaba tendo uma posição mais privilegiada, né, do que você, que, por exemplo, é o diretor da empresa. Então, nesse momento, há essa, não é uma inversão de papéis, mas uma relação de hierarquia não muito pragmática no sentido clássico da hierarquia organizacional. Eu sou diretor, eu mando em você. Não, nesse projeto, eu sou diretor, mas em função da tua competência técnica ser muito maior do que a minha, você tem uma voz mais forte do que a minha em tomadas de decisão. Então é isso que ele está querendo explicar com esse fato de não existir uma divisão clara de níveis de importância. Tá? E a ferramenta que a gente usa para trabalhar a gestão de projetos, lógico, você pode trabalhar o seu projeto da maneira que você achar melhor, mas uma metodologia reconhecida mundialmente é a PMI, que agrega os valores do PMBOK, que é o Project Management Body of Acknowledgement, do qual são práticas de gestão de projetos organizadas pelo PMI, que é o Project Management Institute. E isso foi criado na década de 60, principalmente em função da corrida espacial.
Então, o PMI, na verdade, a gestão de projetos, ela nasce junto com a corrida espacial. Um projeto extremamente complexo, caro, que envolvia muitos setores da indústria, onde se eu não tivesse uma metodologia para organizar tudo isso, a probabilidade de dar um fracasso era muito alta. Então, o PMI, ele nasce justamente como um dos principais objetivos foi a corrida espacial. E o negócio deu tão certo que hoje é reconhecido no mundo todo. A grande maioria dos países utilizam essa metodologia do PMI, seguindo os preceitos que estão no PMBOK. Então, algumas terminologias que o PMBOK trabalha que é importante você conhecer. Projeto, que é o conceito de começo, meio e fim, vários processos organizados para você alcançar determinado resultado. O portfólio, que são coleções de projetos, programas de subportfólios. Então, você tem lá o exemplo que eu dei, corrida espacial. Você tem a corrida espacial, você tem o pessoal que vai projetar o foguete. No projeto do foguete, tem o pessoal que projeta o motor do foguete. Tem o pessoal que projeta o combustível do foguete. Tem o pessoal que projeta o traje espacial do astronauta. Tem o pessoal que vai projetar os veículos para descer na Lua. Então, qual é o projeto principal? E aí você tem que lembrar daquela imagem do guarda-chuva. Essa é a imagem do guarda-chuva. Você tem o projeto principal, que seria o programa espacial, e embaixo desse programa espacial você tem vários projetos. Então, tem lá o projeto do foguete. Embaixo do projeto do foguete, você tem os subprojetos ou subportfólios, que é o motor, aerodinâmica, combustível, e uma série de outros elementos. Aí você tem a parte de que o pessoal vai descer na Lua, então tem lá qual é o equipamento, como que vai ser o carro lunar, então tem o projeto do carro lunar, e assim vai. Tá? Então, é justamente essa questão do guarda-chuva que você precisa lembrar. Então, quando você tem muitos portfólios agrupados em um mesmo programa, é aí que você tem, né, o programa espacial, programa de incentivo à pequena e média empresa, programa de ajuda aos necessitados em função da pandemia. Então, por que é um programa? Porque embaixo desse programa você tem uma série de projetos que estão sendo executados para trabalhar da melhor maneira possível, tá? E aí você tem, então, um diagrama de como seria esse portfólio, né? O portfólio guarda-chuva, que seria aqui na ponta do diagrama. E aí você tem lá projetos, projetos, porque cada portfólio tem o seu projeto e assim por diante. E aí a gente volta aqui nessa imagem do guarda-chuva, que eu acho que é a imagem mais didática possível para você ter facilidade de entender o que é um programa espacial. Esse programa espacial tem uma série de portfólios que agregam uma diversidade de projetos dos mais diferentes possíveis. Uma pequena empresa pode ter isso? Pode ter um programa de crescimento, pode ter um programa de marketing. E aí, quais são todos os projetos que vão entrar ali no programa de marketing? Lembrando, um mix de marketing, né? Preço, praça, produto, promoção. Você pode ter lá o programa do marketing, e aí o projeto que vai trabalhar a análise de preço, o projeto que vai trabalhar a análise da distribuição do produto, o projeto para desenvolvimento do produto e o projeto para análise de realização de promoções. Então você tem toda essa questão que pode ser trabalhada aí na empresa. Então, a metodologia PMI, ela trabalha identificando os requisitos do projeto, tudo aquilo que você vai realizar e deverá estar pensado durante todo o seu projeto, todas as adaptações que serão necessárias, levando em consideração as preocupações e as expectativas das partes interessadas, estabelecer programas de manutenção, principalmente de comunicação com as partes interessadas. Lembra, eu reforço sempre isso,
Várias aulas eu já falei, né, daquele seminário que você apresentou, né, que um grupo da sala apresentou, onde havia aquela relação da importância da comunicação com os stakeholders. Então, a comunicação, que é a mensagem que você tem que transmitir para os interessados do projeto, é sempre nessa relação positiva, né? Trabalhando o melhor conceito possível para o projeto. E aí você tem o balanceamento das restrições conflitantes do projeto, que são aquelas ações que podem ter conflito ou que podem trabalhar simultaneamente, ou aquelas características de você precisa ter, primeiro termina uma para depois começar a outra, e aí você vai trabalhar justamente as questões de escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos. Então, o PMI, você faz para cada um desses itens que eu acabei de elencar, escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recursos, riscos, faz uma análise separada e, posteriormente, quando você for fechar o projeto, aí você vai fazer a união de tudo isso, tá? Mas você vai trabalhar o escopo do seu projeto tem determinada característica, pensando na qualidade. Aí a qualidade do projeto vai seguir essas características, o cronograma vai ser dividido nesse período de tempo e assim por diante. Tá? Aí você tem, então, a curva ao longo do tempo, onde você vê o nível de interação entre os processos. Porque para cada um daquilo que eu falei, o escopo, qualidade, cronograma, tudo aquilo vai acontecer no decorrer do tempo que você realiza o seu projeto. E pode acontecer aquilo que eu acabei de falar, que é a momento de cruzamento, onde algumas ações serão executadas simultaneamente. Olha aqui, por exemplo, você tem aqui momentos onde várias ações se cruzam e são realizadas simultaneamente ou vão acontecendo em paralelo. Então, você tem que estar atento a isso, tá? Quem vai cuidar de tudo isso é o gestor de projetos. Então, o gestor de projetos é aquele cara que é responsável por liderar a equipe para alcançar os objetivos do projeto. A gente chama do gerente de projetos. Então, nesse trabalho que vocês estão realizando da AEP, foi o que eu falei, ó, tem que ter o gerente de projeto de cada equipe, porque esse gerente é que vai conduzir todo o processo. Ele que vai liderar a equipe para alcançar os objetivos do projeto. Então, ele que vai determinar quem vai fazer o que no projeto, mas ao final ele que tem que pegar tudo isso e juntar num documento único. E ele pode trabalhar de maneira independente ou ele pode estar subordinado a alguma gerência, a algum diretor. Então, você pode ter o diretor da empresa e o gerente de projetos é um cara que está subordinado ao diretor da empresa, ao presidente da organização, e ele também vai colaborar com outras funções, como, por exemplo, os analistas da organização, analistas de projetos e assim por diante. Para fazer tudo isso, recomenda-se que o gestor de projetos ou gerente de projetos tenha essas habilidades bem desenvolvidas, né? Habilidades interpessoais, como liderança, trabalho em equipe, saber motivar, saber se comunicar, influenciar as pessoas, aprender a tomar decisão, ter consciência política e cultural da organização, conhecer técnicas de negociação, trabalhar para ganhar a confiança da sua equipe, gerenciar os conflitos, que é inevitável acontecer, e ter aí um papel de coaching, né, seria o papel de técnico da equipe, no qual você agrega tudo isso, liderança, motivação. Então, o coach é o cara que vai fazer isso, vai liderar, motivar e vai trabalhar para que todos os itens do processo a ser realizado durante o projeto possa ser alcançado com êxito, certo? Bom,
Aí quando você parte para análise estratégica e seleção de projetos, então a empresa ela pode fazer, como ela trabalha com portfólio de projetos, então você tem muitos projetos para escolher. Como é que você faz essa escolha? Então a escolha se dá pela análise estratégica, qual desses projetos está mais condizente com a estratégia da organização. Então não adianta nada você é o cara que vende tinta amarela e aí você monta um projeto para desenvolver tinta verde só porque você quer. Não, toda a tua estratégia está voltada para tinta amarela. Por que agora você quer trabalhar com a tinta verde? Então, se não haver um alinhamento estratégico do projeto que você está realizando com o que a empresa quer, você não vai conseguir ter sucesso com o seu projeto. Então, esse é um ponto que você precisa estar muito atento. Por quê? Porque se você está preocupado e toda a tua estratégia da organização está voltada para a questão da cor amarela, significa que na tua análise mercadológica, o teu mercado está propenso a consumir a cor amarela. Agora, quando você vai entrar com a cor verde, se você não está alinhado estrategicamente com essa nova cor que você vai trabalhar, você fez uma análise mercadológica e descobriu que, opa, peraí, mas está apresentando um crescimento na demanda pela cor verde, do qual é possível, então, eu trabalhar em paralelo com o portfólio de produto que eu já tenho, que é a cor amarela. Nesse sentido, a análise estratégica no primeiro momento não deu certo, mas a análise mercadológica, ela mostrou que há uma possibilidade. Então, peraí, acho que é possível. O que a gente faz então? A gente faz a análise da viabilidade econômica financeira do seu projeto. Se na viabilidade do teu negócio inserir a produção da cor verde for algo que realmente vai trazer um impacto positivo para a tua organização, legal, vamos tocar esse negócio. Por quê? Porque a análise estratégica, apesar de no primeiro momento ela não ter se mostrado favorável à inserção dessa nova cor, a análise mercadológica e a análise econômica financeira de viabilidade se mostrou positivo. Então, gente, vamos tocar, dá para ir para frente. Agora, se análise estratégica, legal, dá para fazer. Análise mercadológica, vamos lá. E a análise da viabilidade econômico-financeira, cara, é muito perigoso. Ela é que manda. Então, dessas 3 análises que você faz para tomar a decisão de realizar o teu projeto ou não, o que vai determinar de fato a execução ou não do seu projeto é a viabilidade econômica financeira. Se na sua análise você perceber que não é viável economicamente, fechou, fecha, desiste e não vai para frente. Ou faça todo um replanejamento para tentar encontrar aí um ponto de equilíbrio. Então é assim que você seleciona projetos, tá? Mas como é que você começa o processo de planejamento e execução do projeto? Primeira coisa é elaborar o termo de abertura do projeto, é o TAP, que é um documento que vai oficializar a existência do projeto. Ele vai designar quem são os responsáveis pelo projeto, ele delimita as fronteiras do seu projeto e vai atestar de forma ampla a viabilidade de execução do seu projeto. Então, é um documento, você já fez isso lá na tua EP, né? O termo de abertura do projeto é um documento dizendo assim, vamos começar o projeto e o projeto vai ter essas características. Na sequência, você trabalha, então, a estrutura analítica do projeto. Todos os itens que serão utilizados e realizados durante esse processo, esse projeto, você vai especificar para poder montar aí a sua EAP, a estrutura analítica de projeto, de modo que você possa, então, saber exatamente tudo e todos os passos e recursos que você vai trabalhar. É claro que neste momento, a estrutura você monta apenas com seus tópicos, certo? E aí você entra com o plano de gerenciamento do escopo, que ele vai descrever
como é que vai ser definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado todo o teu projeto. Então, o escopo ele vai dizer para você o seguinte, ó, como é que eu vou trabalhar isso aqui, como é que eu vou trabalhar isso aqui, como é que eu vou trabalhar isso aqui, e assim por diante. Então, a sequência que o PMBOK trabalha com a gestão do escopo, ela segue essa ordem aqui. E aí você tem que lembrar que para cada uma dessas ações, você tem situações que devem ser trabalhadas. Então, para cada um desses processos, existem ações que devem ser trabalhadas e realizadas. E aí o escopo também recomenda que você trabalhe com a ferramenta Meta Smart, Smart de inteligente, onde o escopo ele tem que ser específico, mensurável, atribuível, realista e limitado a um período de tempo. Lembra? Começo, meio e fim. Tá? Então, quanto mais específico for o seu projeto, o seu objetivo do seu projeto, quanto mais medidas você tiver para poder dizer que realmente está alcançando o seu objetivo, é importante você definir quem são as pessoas que vão trabalhar com esse projeto, deve ser realista nesse período de tempo, ou seja, é algo que você consegue alcançar. Porque se você criar um objetivo que saia da realidade das pessoas, algo, quero chegar em Plutão, isso hoje é impossível. Então não existe vida humana para se chegar em Plutão. Então é algo que sai fora da realidade. Então um projeto nesse sentido, para levar pessoas lá para o planeta de Plutão, é algo inviável, e aí as pessoas desanimam. Ou, enfim, estou dando esses exemplos bem esdrúxulos, que é justamente para você entender o que é um projeto com um objetivo que não seja realista. O tempo, ele como todo projeto tem começo, meio e fim, por conta disso, ele tem uma linha de temporalidade muito bem definida. Então você precisa lembrar que o tempo é o teu principal recurso e é talvez o recurso mais escasso que você tenha. Simplesmente porque o que você deixou de fazer hoje de manhã, você já acumulou para fazer à tarde, e se não fizer hoje, amanhã já está acumulado com um monte de outras coisas e vira uma bola de neve e você não consegue, então, gerenciar isso. Então, quanto mais tempo você vai procrastinando as suas atividades, pior vai ficando. E aí o tempo que você desperdiçou fazendo outra coisa, você não recupera. Então, o tempo é um recurso escasso. E no projeto, recomenda-se que seja utilizado o menos possível do tempo. Então, não é porque você definiu que vai levar 100 dias para realizar um determinado projeto, você tem que chegar no 100º dia e falar, acabou. Não, se você conseguir fazer isso em 50 dias, maravilha, a ideia é essa, tá? E aí você precisa, então, para gerenciar esse tempo, construir e controlar o cronograma da gestão do seu projeto. E aqui estão os processos, então, para você trabalhar com o seu gerenciamento do seu tempo. Cada um desses processos tem algumas ações específicas que você precisa recordar, certo? E aí o cronograma você monta trabalhando com o gráfico de Gantt. E aí eu recomendei vocês usarem aquele programa Project para justamente facilitar aí o teu processo de elaboração de cronograma e inclusive entender as relações de precedências ou não entre cada uma das tarefas. Então, o gráfico de Gantt, você tem aqui todas as atividades a serem realizadas, o tempo que você vai fazer e a relação de precedência ou não. E o tempo, né, você consegue enxergar visualmente por meio de figuras, barras, qual é o tamanho do tempo, onde você está gastando muito tempo com determinadas atividades. E aí o diagrama de precedência, você tem lá o
término para início, término para término, início para início, início para término, que são as 4 precedências mais importantes que você vai trabalhar. Lembrando que término para início, você só consegue iniciar uma atividade quando uma atividade anterior tenha terminado. Término para término, você só consegue terminar as atividades juntas, né? Para você terminar uma atividade, essa atividade precisa ter terminado também. Início para início, você só consegue iniciar uma determinada atividade quando outra atividade tiver iniciado também. Início para término é quando você só vai conseguir terminar determinada atividade quando uma atividade tiver início. Então é lógico que isso aí é muito específico para determinadas áreas. De repente, o teu projeto não vai trabalhar nada disso. É importante você lembrar dessas questões aí, principalmente na hora de montar o gráfico gigante. E aí você tem o seu método do diagrama de precedência, que nada mais é do que isso aqui sendo mostrado de uma maneira figurativa, né, por meio de um diagrama. Bom, e aí você tem o diagrama de rede do cronograma do projeto. Então, tudo aquilo que a gente falou do gráfico gigante, as relações de precedências, você monta então esse diagrama de rede. Ele vai te mostrar as relações de precedência e quais são os itens, né, dos processos que devem ser realizados no decorrer do projeto. Lembrando que aquele programa que eu ensinei vocês a instalarem e dei uma dica de como usar, ele faz tudo isso automático. Quando você monta a IAP, ele já trabalha o Gantt, já faz diagrama de rede, faz tudo isso automático, mas é importante você entender esses conceitos. Gente, então basicamente o que nós vimos no primeiro bimestre foram isso, né? Foram essas questões. Então é importante aí você fazer uma boa revisão. Agora você entra lá no fórum, vai ter um questionário para te ajudar a montar o resumo da matéria. Então, mas são perguntas bestinhas. Não é que são perguntas bestinhas, é que são perguntas que te levam a buscar conceitos e quando você finalizar o questionário, você fez o resumo do conteúdo. Então, eu gosto muito de trabalhar assim. Vejo que quem faz isso de uma maneira séria, realmente completa, vai lá e responde aquela pergunta bestinha, mas responde ela completa, ao final das 10, 15 questões que englobam todo o conteúdo, você tem o resumo da matéria e fica muito mais fácil para você estudar, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço, fique com Deus e